Bom dia, está no ar o RBV News, edição manhã que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Uma mulher foi encontrada morta na manhã de hoje na estrada de acesso ao aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. A polícia ainda não conseguiu identificar o corpo, que foi alvejado com 3 tiros. O primeiro tiro atingiu as costas e os outros 2 foram disparados após ela ter caído no chão. O segundo atingiu a região da cabeça e o terceiro uma das mãos. A vítima tinha os pés amarrados com um lençol e as mãos atadas com um pedaço de espuma de colchão. De acordo com o delegado da Delegacia Especializada em Homicídios, Edilson Santos, o assassinato ocorreu no local do crime e tem característica de execução. Foi utilizada uma pistola 9mm e tudo leva a crer que ela foi levada para o local e executada. A mulher foi encontrada por pessoas que passavam na estrada e acionaram a polícia militar. O corpo será encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passará por exames mais detalhados. E em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, um jovem de 18 anos morreu na noite de ontem após ser atingido por 5 tiros. O motivo do crime seria uma briga entre a vítima e o suspeito, quando os 2 eram internos da Unidade Educacional de Internação. Everton Nunes Castilho estava sentado na frente da casa com a namorada quando um homem disparou 5 vezes contra ele. A vítima foi atingida com 4 tiros na cabeça e um no braço esquerdo. O serviço móvel de atendimento de urgência foi acionado, mas o rapaz já estava morto quando o socorro chegou. Agora o assunto é de interesse de pais divorciados. Discutir o pagamento de pensão alimentícia pode ser muito desgastante para o casal que acabou de se separar. Entretanto, é preciso passar por cima das diferenças e ressentimentos para decidir o que é melhor para os filhos. Mas, de fato, o que é preciso saber para evitar problemas com a justiça e garantir os direitos da criança e até mesmo manter o bom relacionamento entre a família? Quem nos esclarece mais sobre esse tema é o advogado Ives Drosg, da entrevista concedida à jornalista Evelyn Souza. Bom dia, Tatiana. Bom dia, internautas do RBV News. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, o pagamento da pensão alimentícia. E para esclarecer algumas dúvidas, eu converso aqui no estúdio com o advogado Dr. Ives Drosg. Olá, doutor. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Evelyn. Bom, para a gente começar, não é só mais o homem que paga a pensão alimentícia, né? Não, ao contrário. Pode ser o homem para a mulher para o homem. E, inclusive, pode ser os avós também. Já existem as pensões avoengas, né? O caso de que muitos jovens têm filhos, né? E com isso não tem, não tem o sustento. Então acaba que o pai tendo que pagar para o próprio filho a pensão do filho dele. Então o avô às vezes tem que fazer as vezes de pai. Agora, o não pagamento da pensão ocorre a prisão. Nesses Exato. casos, se o avô não paga, quem é preso? Normalmente aí o juiz vai fixar para o avô e o avô pode ser também decretada a prisão dele. O que é importante salientar é que essa questão da prisão por falta de pensão alimentícia, do pagamento, ela ainda é muito discutível. Existem 2 tipos de prisão cíveis. Uma é a prisão por quem tem a fiança, por quem tem a guarda de um bem e por algum aspecto perde ou por algum aspecto fica com esse bem, né? E outro é por conta da falta de pagamento de pensão. E já a primeira hipótese já está sendo declarada, já foi declarada inconstitucional com base no Pacto de São José da Costa Rica. E o segundo, que é da pensão, também já tem um grande debate entre os juristas que pode ser declarado inconstitucional no Brasil. Agora, doutor, quando a guarda ela é compartilhada, como é que funciona em relação à pensão? Não, uma questão é a guarda, outra questão é a pensão alimentícia, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser que a guarda seja compartilhada, mas mesmo assim só o pai pague a pensão. Não existe uma correlação direta entre uma coisa e outra. Assim como os valores, tudo é analisado caso a caso. O caso, por exemplo, por exemplo, a mãe
ela trabalhar também e ter uma renda boa, e o pai ele não viver com o filho, evidentemente que mesmo que a mãe receba bem, ela vai ter que receber uma pensão alimentícia do pai, e isso tem que ser levado em conta, porque ela já tem os gastos com o filho, porque mora com ela. Então, isso tudo é levado em consideração. Para a fixação da pensão, o juiz leva em conta o binômio necessidade de quem recebe os alimentos e a possibilidade de quem dá os alimentos. Então, nesse binômio é que o juiz vai fixar a pensão alimentícia. E pode ser que esse valor ele mude depois de algum tempo? Pode, por exemplo, se vier uma condição financeira superveniente, tanto da parte de quem está pagando, como, por exemplo, o pai, por exemplo, melhora a questão financeira dele, ele pode pagar mais, o juiz pode rever isso em juízo, ou ao contrário também é possível, e também nos casos do filho que constitui família, o filho que já tem um emprego fixo e que isso é comprovado, também o filho pode perder a pensão. Então, não é uma questão que está definido, decretado ad eterno, não. Sempre é possível a revisão perante o juiz. Em relação ao pagamento, doutor, ele é sempre em dinheiro? Pode ser feito em relação, de repente, em uma cesta básica? Como é que pode funcionar o pagamento? Pode. Tanto pode ser em insumos, por exemplo, o pai pode pagar o plano de saúde do filho, a escola do filho, pode ser em pagamento em dinheiro, isso pode ser acordado entre as partes, ou pode ser também porque o pai ou a mãe é desempregado e, portanto, não tem condição de fazer depósito em conta, ou o juiz pode determinar também a retenção na fonte pagadora. Então, aí já vai diretamente numa conta corrente de quem recebe os alimentos. E quando não se paga a pensão, que direito a criança tem nesses casos? E o que a mãe pode e deve fazer? Olha, ela deve procurar o advogado e entrar com ação de execução de alimentos. Efetivamente, se tiver mais de 3 alimentos não pagos, pode ser preso, o pai ou quem quer que seja que esteja devendo a pensão alimentícia, e deve executar esses alimentos para poder, de forma judicial, vê-los pagos e ver essa necessidade suprida por parte de quem alimenta para o alimentado. Uma grande polêmica também é que muitos homens, vamos falar generalizar agora, os homens, eles acham que às vezes esse dinheiro acaba ficando para as mães das crianças, mas na verdade o juiz, quando ele estipula um preço, é que realmente é o que a criança precisa, né? Exatamente, Evelyn. Quando o juiz ele determina uma pensão alimentícia, ele pede, muitas das vezes, ele pede prova da mãe de quais são os gastos que tem uma criança. Se tem gasto com alimentos, obviamente vai ter gasto com higiene, gasto com remédio, gasto com educação, gasto com saúde, gasto com lazer, enfim, tudo aquilo que a criança necessita para poder ter uma vida saudável. Então, através dessa necessidade da criança é que o juiz vai fixar a pensão alimentícia. Aquilo que suplantar isso, o pai pode estar revendo judicialmente. Você que é pai e acha que está pagando muito, pode rever judicialmente, comprovando que você está pagando além daquilo que a criança está necessitando ou que a criança está utilizando. Em relação ao atraso, em quanto tempo de atraso o pai pode ser preso em relação ao não pagamento? Em 3 meses. Em 3 meses, ou 90 dias, 3 meses, o pai ele pode ser decretada a prisão do pai. E existem casos, por exemplo, de pais que são presos e eles ficam muito tempo presos porque não tem condição de sair, não tem condição de trabalhar. Em caso de pessoas que infelizmente têm muita necessidade financeira. E é importante sempre salientar que quanto mais tempo se passa, mais essa pensão ela vai acumulando, ela vai acumulando. E é importante os pais terem essa ciência, porque depois isso vira uma bola de neve e às vezes o pai não tem condição de pagar.
O mais importante é que todos tenham responsabilidade, né? Já que Exatamente. fizeram a criança, tem que garantir o sustento delas, né? Com certeza absoluta. É um recado que eu dou. Acho que o Brasil precisa ter um controle de natalidade muito grande. Isso é uma questão muito difícil de ser lidada no Brasil, mas efetivamente a criança necessita da ajuda do pai, necessita da ajuda da mãe, necessita da ajuda dos avós, e esses, quando necessários, o juiz vai coercitivamente determinar que pague a pensão. Ok. Eu conversei hoje aqui no estúdio com o advogado Dr. Ives Drosg, que esclareceu algumas dúvidas sobre pensão alimentícia. Quero agradecer a participação do senhor. Obrigado, Evelyn. Bom dia a todos. E no próximo bloco você confere as notícias que foram destaque no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A segunda-feira começa com tempo parcialmente nublado, passando a nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e trovoadas, especialmente entre as regiões sudoeste e noroeste de Mato Grosso do Sul, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas estão estáveis e ficam entre a mínima de 19 graus e a máxima de 40. O índice de umidade relativa do ar fica abaixo de 30% à tarde nas regiões leste e nordeste do estado. Em Campo Grande, o dia deve ser de sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. As temperaturas continuam altas e variam entre a mínima de 24 graus e 37 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 29% à tarde. Confira a previsão agora para 5 capitais do país. Agora os fatos de Mato Grosso do Sul. A Prefeitura de Campo Grande deu início ontem à Semana da Árvore com plantio de centenas de mudas. A conscientização das crianças sobre a importância de se preservar a natureza para as gerações futuras é um dos principais focos da semana. Plantar 1 milhão de árvores até a próxima década. Com este convite à população da capital, foram abertas as ações em comemoração ao Dia da Árvore. Segundo pesquisas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Campo Grande é a capital mais arborizada do Brasil, deixando Goiânia para trás. Com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes, o projeto Florestinha, coordenado pelo Major Queiroz, desde cedo ensina sobre preservação ambiental. A questão ambiental passa por uma mudança cultural, e essa mudança cultural tem que vir a partir da criança e do adolescente, porque daqui bem pouco tempo vão ser eles que vão estar tomando as decisões, vão ser os secretários de meio ambiente, os vereadores, o prefeito, o governador, o presidente ou o engenheiro que vai planejar uma obra de forma adequada. E com relação ao projeto Florestinha, que funciona aqui dentro, que vai fazer 20 anos, dia 23 de novembro, é importante porque o projeto, além da função social, de não permitir que essas crianças vão às ruas e possam ter acesso às mazelas sociais, como drogas. A grande ideia do Florestinha, além de formar cidadão, é formar cidadão consciente com sensibilidade ambiental. E desde cedo, Maria Clara, de 4 anos, já sabe bem que é preciso cuidar do meio ambiente.
Maria Clara, você está gostando de plantar árvores? Você acha importante plantar as árvores? Sim, Por quê? porque é muito, porque tem que nascer as florzinhas. Por causa desse aquecimento global, né? Então nós não temos mais árvores praticamente, né? Esse aquecimento, esse calor que está dando. Então eu incentivo a Maria Clara desde já a cuidar das árvores, das plantas, para a gente ver se tem um futuro melhor. Com esse tipo de evento, você, além de nós estarmos aqui revegetando um parque que hoje necessita de uma cobertura vegetal melhor, né? Você envolve a comunidade, ela passa a ser também responsável pelaquilo que ela própria executou e você cria uma consciência nas pessoas e principalmente nas crianças, né? Da importância de que é o cultivo e a preservação da arborização urbana. No total, mais de 100 mudas serão distribuídas durante a semana. E para as crianças, plantar as mudas de árvores, além de uma grande diversão, se tornou uma aventura. Sim, Por que você acha importante? porque eu gosto de cuidar da natureza. É incentivar eles que a natureza é bela e precisa ser cuidada. E plantando, eles vão ver que isso aqui é para o futuro deles, né? Sensibilizar, conscientizar o cidadão da sua responsabilidade com o meio ambiente, de que gestos como estes criam para o futuro cidadãos preocupados com a natureza e a perspectiva de um mundo melhor. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big... E ainda falando de natureza, há poucos dias do início da primavera, os ipês vêm presenteando o Campo Grandense com sua beleza inigualável. É impossível deixar de prestar atenção em tantas cores. Em algumas regiões da cidade, eles chegam a formar verdadeiras alamedas. Elas são brancas, rosas, delicadas. São os ipês que vêm mudando a paisagem da cidade morena. Isso é bom porque você pode, no meu caso eu trouxe minha namorada pra gente dar uma passeada. A gente buscou um lugar assim, um ambiente gostoso, né? Que você pode estar conversando. Ou também trazer os amigos, né, que geralmente acontece também. Isso é muito bom mesmo. O mais curioso é que caem as folhas e ficam apenas as flores. Eles estão por toda parte, dando um colorido especial para se observar, enquanto a correria do dia a dia muitas vezes não permite apreciar tanta beleza. Com certeza, né, é agradável, né? Conhecer pessoas, né? Famílias vêm passear aqui, caminhar, um ambiente desse aqui, né? Propício à saúde, né? Praticar de esportes, caminhada, corrida. Pessoas vêm se divertir. Tem sombras aqui à vontade, né, de árvores, ipês, né? Então o pessoal vem aqui mesmo para se fazer seu lazer, né? A imagem do ipê, né? As flores, a cor do ipê, muito bonita. Muito bom mesmo. Caminhar, praticar exercícios, reunir a família. Tudo fica melhor quando se está por perto de tantas cores. O ipê é uma árvore que é frondosa, ela se renova, né? Ela tem esse ciclo da vida que a natureza impõe, então isso é muito bonito, os ipês, né? Amarelo, roxo, branco. Isso dá uma oxigenada, volta um pouco ao passado, né? Das nossas origens. Então isso é muito bom, isso oxigena. A florada começa no mês de agosto e termina no finalzinho de setembro. Aproveite, é uma ótima oportunidade de ver de perto essas belezas naturais. E mesmo durante o tempo seco, elas são firmes e até pode ser um fator favorável para o crescimento dos ipês. São árvores características caducifólias. O que acontece? Ela perde as folhas para poder investir nas flores, né? No caso, ela usa a dispersão das sementes dela sem necessitar dos pássaros ou de insetos, tá? Ela só necessita do vento. Então é realmente característico dessa época, né? Onde os ventos são fortes, não temos muitas chuvas e daí elas perdem as folhas para investir nas flores, para poder fazer essa reprodução, né? O calor que vem castigando o Campo Grande traz também algo de bom.
levando as sementes com o vento, surgindo assim mais lugares onde elas podem florir e crescer. Essa sementinha, ela inclusive parece que tem uma asinha, né? Porque o vento, como é característico, já falei, característico dessa época do ano, de inverno, ele bate e carrega para bem longe, né? Então, geralmente, as filhas, podendo assim dizer, não caem próximos das árvores mães, né? Então, são espalhadas mesmo. Mas também é uma característica da cidade fazer o reflorestamento com o ipê por ser característico do bioma, tá? Do Pantanal. Então, eles usam, além de embelezar porque é bonito, eles usam para fazer um reflorestamento mesmo. E o RBV News Edição Manhã termina aqui. Mais informações você confere em nossa segunda edição a partir das 6 horas. Tenha um bom dia.